Você que já achou, diga amém. Amém. Salmo 69, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua mão, Pai, que nos trouxe até aqui. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, trabalha em nós, Pai. Trabalha através de nós, Pai. Fala aos nossos corações. Deus querido, desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra e consagramos esse ambiente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. E amém. Queridos, esse salmo que nós lemos aqui foi um salmo composto por Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei ungido e cheio de promessas. Ou será que Davi era o homem atribulado que nós lemos aqui, que precisava de um socorro de Deus, tal qual o Salmo de número 69 nos mostra? Será que Davi era aquele homem que perdeu o controle da sua casa por causa de um pecado que ele cometeu? Será que Davi é um? Ou será que Davi é outro? Queridos, nessa manhã, eu creio que Davi, ele era os dois. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era o rei ungido, mas ele também era um homem atribulado que escreveu esse texto. Ele era também o homem que perdeu o controle da sua casa por conta de um pecado que ele cometeu. Davi, ele era os dois personagens, colocado em prática dentro de uma persona só. Se nós pararmos para ver a história de Davi, contemplando o fato que ele era o homem segundo o coração de Deus, nós podemos olhar para isso tudo e ver que nós somos como Davi também. Nós temos essas duas correntes permeando o nosso ser. Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, e você diga amém aí no seu lugar. Mas nós somos também pessoas que por vezes ficamos atribulados, pessoas que por vezes passamos por problemas, pessoas que nós somos, assim como Davi também era, que carece da graça de Deus. Por sermos pecadores, nós necessitamos e ansiamos que todos os dias de manhã a graça de Deus seja renovada sobre as nossas vidas, porque de oposto nós seríamos consumidos. Naturalmente que esse discurso dicotômico de dois personagens que estão reunidos dentro de nós como uma pessoa só, não nos dá o salvo-conduto de deitarmos em berço esplêndido e numa falsa constatação chegarmos à conclusão de que, já que eu sou um pecador nato, eu vou viver em pecado. É justamente o oposto, querido. E assim sendo, nós havemos de nós, todos os dias, ao acordarmos, rejeitarmos as inclinações das nossas carnes, rejeitarmos as inclinações daquilo que a carne que milita contra o Espírito pede e buscarmos todos os dias a santidade em Jesus Cristo. Porque de oposto, nós podemos rasgar as páginas da Bíblia, tal qual o autor disse ali no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus diz para mim e para você: se esforcem para viver em paz com todos. Veja só, queridos, viver em paz com todos é um esforço que a gente tem que fazer todos os dias. E o autor continua falando: esforcem em viver em paz com todos e santifiquem-se, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Ou então, queridos, Gálatas 5, onde a coisa aperta mais, onde Paulo fala: ora, as obras da carne são conhecidas como... E ele começa a falar. E a lista é muito extensa e dá um calafrio no crente. Que lá está escrito: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Diz misericórdia aí no seu lugar. Porfias, querido, é aquela discussãozinha que você só quer ter razão.
Sabe aquela briga teimosa que você tem? Isso é ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Você come lá uma fatia de pudim. Aí você fala, ai, 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 esse pudim tá gostoso. Lá na cozinha tem heno, me dá logo 2 fatias que eu quero mais, que esse pudim tá muito bom. Isso é glutonaria. E Paulo continua, ele dá essa lista de coisas e fala assim, e coisa semelhante. Aí você fala, misericórdia. E ele fala assim, quem pratica isso não herdará o reino de Deus. Aí eu imagino que quem leu aquela carta ficou igual você está me olhando agora, com esse olho de sapo de lagoa, perguntando assim, meu Deus do céu, deu ruim para mim. Certa feita, querido, Jesus fez uma pregação, falou lá para uma multidão, e quando ele acabou a pregação, os discípulos chegaram junto de Jesus e falaram assim, Jesus, duro esse discurso que o Senhor deu, hein? Mas, querido, é o Evangelho de Deus. E entenda bem uma coisa, que isso é para você gravar na tábua do seu coração. Esse discurso, ele parece de acusação, esse discurso, ele parece duro para quem não pratica. Porque quem pratica, isso é o processo de santificação na vida do crente. Para nós que estamos aqui nessa manhã e que nos esforçamos e tentamos praticar esse caminho, e você que se esforça, diga amém. Isto serve para nós, para mim, para você, como aprendizado e não como condenação, queridos. Porque nós que estamos no caminho, nós que somos seguidores, perseguidores, andamos atrás de Jesus Cristo e temos anseio por aquilo que o Pai pode fazer nas nossas vidas, nós tentamos, estamos nos esforçando, como o autor de Hebreus fala para mim e para você, e a gente se apega em João 3,16. O que é que diz, pastor? Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. E você que está aqui nessa manhã na casa do seu Pai, é aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo, e você crê, o irmão que está do seu lado também crê, e você que crê já começa a erguer as suas mãos, que a palavra de Deus diz que você não vai perecer, que você vai ter vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho para o mundo, para aquele que crê, para mim e para você, não para que te condenasse, mas para que o mundo, para que eu e você fosse salvo, porque quem pratica a verdade, e você que pratica a verdade, vai glorificando ao nome do Senhor. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, e você tem se aproximado, para que suas obras sejam manifestas através da sua vida, porque são feitas em Deus. Você nessa manhã se aproximou da luz, se aproximou do seu Pai, você pratica a verdade, dá um glória aí no seu lugar. Quem aqui é da verdade, continue e dá um aleluia, porque Cristo falou em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem está no caminho não para de caminhar, continua caminhando, porque o Evangelho é novidade de vida. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, e quem está perto da luz tem vida e vida em abundância. Quem conhece a verdade, dá um glória aí no seu lugar, porque João 8,32 diz, conhecereis a verdade. Você que é liberto pelo sangue do Cordeiro, dá um aleluia aí no seu lugar, dá um glória aí, porque você está no caminho, querido. E é nisso que você se apega. Quem está no caminho continua andando. Você pega o metrô, aí você salta do vagão. Aí você pega o caminho, você saltou em Botafogo, você pega o caminho para a saída da estação. Enquanto você não chega na saída, você continua percorrendo o caminho, até chegar na saída. Quem está no caminho é desse jeito. A gente, quando nasce, salta do vagão. E a gente está no caminho. Para mim, na Barreto, sei lá qual é o nome da rua que sai. Tem vezes, queridos, isso acontece muito comigo. Eu não sei o que é isso. Não sei se é esse negócio que está na moda agora, de TDAH. Eu tenho que saltar na Mena Barreto. Eu pego a saída errada do metrô e saio na Voluntários da Pátria. Errei o caminho. Aí eu volto,
pego o caminho de novo, até que eu possa encontrar o lugar certo da minha saída. A vida do crente é muito parecida com isso. Você já saltou do vagão e agora você está no caminho. Que caminho? Caminho do reino de Deus. Pode ser que você erre a saída. Então volta, crente, e pega o caminho certo de novo. Nesse caminho, de vez em quando, você anda a pé. Nesse caminho, de vez em quando, tem até esteira, igual em Copacabana. Mas parado você não fica, porque você está caminhando para Canaã, que é a terra prometida. Eu não sei quem está caminhando para Canaã aqui, mas você que está caminhando, agarra no ombro do seu irmão e fala: vamos comigo, porque não tem outro caminho não. Não tem, queridos. Entenda de uma vez por todas, queridos, que a Bíblia que nós lemos e que nós estamos debruçados nessa manhã, não é um livro de misticismo, não é um livro de filosofia. É um livro escrito para mim, é um livro escrito para você, é um livro de vida, da vida e para a vida. Um livro a ser praticado por nós que somos seres humanos. Se você quer ser humano, diga amém. Amém. Tanto que Davi, nesse Salmo de número 69, ele comprova isso, que é um livro de vida, é um livro de vida, da vida e para a vida. Porque ele escreve coisas aqui que só acontece com quem está vivo. Davi, nesse Salmo de número 69, você leu junto comigo, que ele começa clamando a Deus por salvação. Ele começa pedindo para Deus que Deus retire-o daquele momento difícil pelo qual ele está passando. Note o que Davi fala. Ele fala que está se afogando na lama e sendo arrastado pela correnteza. Estava ruim ou não estava para Davi? Tem uns que olham e falam assim: não estava ruim não, estava péssimo. Porque ele estava dentro da água, que estava subindo, atolado num lugar onde não dava pé, e além de tudo a correnteza estava arrastando ele. Eu poderia, queridos, ler o Salmo do início ao fim, ler os seus 30 e poucos capítulos, e aí você iria constatar que aquilo que Davi fala no Salmo são momentos que nós passamos nas nossas vidas, servindo ou não a Jesus Cristo. Existem momentos de luta, de tribulação, existem momentos de dores, existem momentos de afazeres que acontecem na nossa vida. No entanto, Davi, quando ele senta para escrever esse salmo, ele começa ali a colocar em prática os sentimentos que ele está passando para o papel. Ele diz das lutas, das tribulações, daquilo que ele está sofrendo na vida. Porque Davi estava sofrendo. E ele vai colocando no papel. No entanto, queridos, esse Salmo de número 69, quando nós começamos a ler o Evangelho de Jesus Cristo, a gente vai vendo que existem inúmeras citações a esse Salmo nos Evangelhos. Jesus Cristo, por exemplo, quando ele entra no tabernáculo, quando ele entra no templo e ele estala o chicote lá nas costas daqueles que estão vendendo coisas na porta, ele cita esse salmo: pois o zelo da tua casa me consome. Davi, quando estava escrevendo, ele começa a colocar em prática sentimentos que existem no coração dele, mas no verso de número 21, ele escreve: por alimento me deram fel. E atente para esse fato, olhe para cá no que ele diz assim: e na minha sede me deram a beber vinagre. Você conhece alguém que quando teve sede, pendurado na cruz do Calvário, pediu água e deram para ele vinagre? Sim ou não? Sim. Quem é que quando estava pregado numa cruz? Jesus. Davi, queridos, passando por dores. Davi passando por problemas. Davi escrevendo um salmo, mas Davi escrevia a respeito do Senhor Jesus que iria vir. Davi passando por dores, Davi passando por problemas, mas Davi sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e sendo usado por aquilo que Deus tinha para fazer. O que Deus está te falando nessa manhã, você que está passando por dores, diga misericórdia aí no seu lugar. Mas querido, no meio dessas dores você nem sabe, mas Deus está te usando para ministrar na vida de alguém. Davi estava passando por dores, mas hoje em dia a gente
gente lê e vê que aqui é falado do Messias. Davi passava por dores, mas foi usado para falar do amor de Deus para a vida de alguém. O que Deus está te falando nessa manhã é que você nem sabe, você está passando por dores, mas Deus está te usando para falar com alguém. Davi estava cheio de dores, Davi estava cheio de problemas, Davi nem sabia, mas Deus estava falando através da vida dele. Deus está te falando nessa manhã, você está com dores, você está com problema, mas Deus está te usando para falar na vida de alguém. Você está sofrendo, você nem sabe, mas Deus está te usando para falar na vida de alguém. E Ele te convida a não cessar de adoração dos seus lábios, não cerrar seus lábios. Você está sofrendo, mas fale aquilo que Deus coloca no seu coração. O Salmo de número 81 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Ele continua falando: abre, mas abre bem a tua boca, que eu, o teu Deus, eu vou encher a sua boca. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas Jeremias capítulo 1, ele fala para o profeta: Jeremias, eis que eu ponho a minha palavra na tua boca. Sai falando por aí, Jeremias. E Deus fala para Moisés no capítulo 10: ah, Moisés, eu quero falar contigo. O que, Senhor? Vai falar com o faraó. E Moisés diz: eu, Senhor, eu não sou bom de falar não. E Deus fala para Moisés, assim como fala contigo nessa manhã: Moisés, eu sou contigo. Deus é contigo, minha irmã. Moisés, abre a tua boca, minha irmã. Por que, Senhor? Porque você indo, você abrindo a tua boca, eu vou te ensinar o que você tem que falar. Mas é só isso, Deus? Não é só isso, não. Tem mais. Eu sou o Deus que dei a boca para o ser humano. Fui eu. Eu que fiz o surdo ficar surdo e o mudo ficar mudo. Eu que fiz o homem ter visão. Eu, o Senhor teu Deus, que sou contigo. E Deus te diz nessa manhã: tá doendo, mas vai, que eu encho a tua boca. Agora vai, que eu te uso aonde você vai. Agora vai, abre a tua boca e deixa que eu falo por você. Deus está te falando nessa manhã: se tem boca aí, abre e dá um glória na presença de Deus, porque é Ele que vai te encher, querido. Está sofrendo, mas fala. Eu estou sofrendo, mas eu vou. Porque enquanto eu faço aquilo que Deus está me mandando fazer, Deus vai me usando. Você está melhor ou pior do que Davi? Olha para esse crente aí do seu lado. Fala assim: crente, tu está melhor ou pior do que Davi? Davi fala assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu nem sei o que é isso direito. A água subir até a alma. Imagino que seja uma coisa horrorosa. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. E Davi, então, naquele momento, no verso de número 3, ele fala: eu estou cansado de clamar. Ou seja, Davi clamava. E ele fala: estou cansado de clamar. A minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem. De tanto esperar. Aí está escrito chorar, na minha está escrito esperar em Deus. Davi, ele fica do verso 1 ao 29 falando das dores dele. Porque Davi sentia dor. Você que sente dor, diga amém. Amém. Eu estou com 41, já sinto algumas dores. Sinto dor nas costas, sinto dor no joelho. Imagine você que é pouca coisa só. Dores físicas estão na sua vida, querido. Existem dores na alma que se aglomeram dentro de você também. E Davi, do verso 1 ao 29, ele fica: existe gente que me odeia. Aqueles que me odeiam são mais numerosos que os fios de cabelo na minha cabeça. Misericórdia, querido. Segura os meus cabelos, Senhor. Davi começa a falar dos problemas dele, da insensatez que ele tem, das culpas que ele tem, do testemunho que ele dá e que as pessoas ao redor não sejam envergonhadas. Ele fala do tempo que ele quer viver com Deus. Ele fala que ele chorou, ele fala que ele jejuou. Ele buscava a Deus incessantemente. Se Davi pudesse escrever, ele falava: já subi a escadaria da penha, já fiz de tudo. Ele fala o que ele quer que Deus faça com os inimigos dele. E, queridos, ele fica assim do verso de número 1 até o verso de número 29. Ele fala:
Ele fala. E sabe o que muda? Me pergunte o que muda. Se você não perguntar, eu não vou responder. Me pergunte o que muda. O que muda? Vou dar uma chance e todo. Me pergunte o que muda. Nada. Não muda uma vírgula do que está do lado de fora. Ele fala, Deus, olha isso, aquilo. Pega os meus inimigos e risca ele do livro da vida. Deus me socorre. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou passando por problema. E queridos, enquanto Deus está ali ouvindo Davi, e enquanto Davi está falando, dessa vez, Deus não derruba a muralha. Dessa vez, Deus não manda um anjo com a espada desembainhada. Dessa vez, o que Davi encontra é o silêncio de Deus. Dessa vez, queridos, o que Davi encontra é de repente o eco do salão onde ele está. E ele fica esperando uma resposta da parte de Deus. Deus, até quando eu vou ficar com essa doença? Deus, até quando essas dores vão ficar permeando a minha alma? Deus, até quando essa situação vai ficar? Deus, fala comigo! Silêncio. Deus está falando contigo que você tem orado. Deus está falando contigo que você tem clamado. Deus está falando contigo que até instrumento de Deus você tem sido durante essa caminhada. Deus ouve você perguntando para ele, Deus, e aí, Senhor? E nada muda do lado de fora. O lado de fora continua o mesmo. É como se Davi se trancasse no quarto, orasse, jejuasse, abrisse a porta e tá lá ele. Aí ele volta para o quarto, ora, busca isso, busca aquilo, busca médico, busca psicólogo, busca saída, pega dinheiro no banco, aí ele abre a porta. Deus, até quando, Senhor? E aí então, queridos, ele faz isso até o verso de número 29. No verso de número 30, eu acho que Davi, e aí já sou eu que acho, e eu gosto de achar, de imaginar, meu pai é jornalista, minha mãe é jornalista, meu tio é jornalista, meu pai é escritor e eu fiz faculdade de jornalismo. Então história é uma coisa que... Eu quando leio a Bíblia eu fico imaginando. Davi foi até o 29, reclamando, falando de situações que aconteciam na vida dele que era lícito. Mas aí no versículo de número 30, eu acho que entre o 29 e 30, Davi pensou assim, bom, já que nada está mudando, sabe o que eu vou fazer? Louvarei com cânticos o nome de Deus e quero exaltá-lo com ações de graça. Ele pensa assim, já que nada está mudando do lado de fora, eu vou começar a mudar do lado de dentro. Já que nada muda do lado de fora, e eu conheço o Deus a quem eu sirvo, e eu sei que Ele gosta de adoração do seu povo, eu vou começar a adorar o Deus a quem eu sirvo. Porque quando eu sair lá fora, o problema vai estar lá. Quando eu chegar em casa, o problema ainda vai estar lá. Quando eu chegar amanhã no meu trabalho, vai ter problema para resolver. Diga misericórdia aí no seu lugar, mas começa a erguer as suas mãos ao certo, porque já que nada lá fora muda, eu vou começar a mudar do lado de dentro. E Davi, então, ele entendeu o que está escrito no Salmo de número 50. Pastor, não sei o que fala. Você sabe sim. Diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E você está vivo nessa manhã, você está pronto para adorar a Deus. Você está vivo nessa manhã e você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então começa a adorar ao Deus a quem você serve, porque do lado de fora pode ser que nada mude. Continua a corrupção, continua ladrão roubando ladrão, continua governador sendo preso, mas do lado de dentro, enquanto eu adoro ao Deus, existe algo que muda na minha vida. E quando muda do lado de dentro, pode ser que mude algo do lado de fora, mas enquanto eu adoro, eu sei que existe um Deus no trono que aspira a minha adoração como um incenso agradável às suas narinas. Quem tem incenso para queimar aqui nessa manhã, dá um aleluia aí no seu lugar, porque algo muda. Ah, você pode dar um glória aí. Deixa eu te dar um exemplo. Você já teve um almoço de família. De repente você vai para um almoço de família até depois daqui. Vai passar na padaria, vai comprar um frango. Como dizem por aí, domingo é o dia mundial do frango.
passa na padaria, daqui para a ilha tem muita padaria, você vai conseguir comprar um frango, de repente até 2, e aí você vai almoçar com a família. Aí chega lá no almoço de família, junta aquele pessoal em volta da mesa. Sobrinho, neto, bisneto, todo mundo comendo. Aí de repente tá lá todo mundo conversando. Aí alguém fala alguma coisa. Alguém fala uma palavra que não é bendita. Se a palavra não é bendita, ela é maldita. Fazer o quê? Não tem muito pra onde coisa, não tem que inventar não. Se ela não é bendita, ela é maldita. Alguém fala alguma coisa lá. Você está almoçando muito bem. Aí vem o filisteu, fala assim: e o Flamengo ontem? Você fala: não, peraí. Não. Não tem nem Coca-Cola no almoço, que você não trouxe Coca-Cola. Você ainda quer falar do Flamengo? Aquela palavra maldita. Óbvio. Eu estou falando aqui do Flamengo para o negócio ficar leve, ou não, né? A gente de vez em quando está lá almoçando, alguém fala alguma coisa, aquela palavra maldita, e na mesma hora o clima pesa. Fica todo mundo com aquela nuvenzinha cinza em cima da cabeça, assim. Pô, por que você foi falar disso agora, cara? Na hora do almoço. Não esperou nem eu pegar o pudim lá, que eu vou comer 7 pedaços. Mas eu não vou comer mais, que o pastor falou que é glutonaria. Eu vou comer só 3. Diga amém. Davi, ele entendia dessa situação de palavra maldita e palavra bendita. Em 1 Samuel 16, Davi, ele é ungido rei. Mas ele não vai para o trono. Ele continua fazendo os afazeres dele. Olha o Pasquale querendo me matar. Fazendo os afazeres. Davi continua lá com o que ele tem que realizar. Tomando conta de ovelhas. Em compensação, lá no Palácio Real, aonde está Saul, ele está atribulado por um espírito mau vindo da parte do Senhor. E aí ele está lá, vivendo a vida dele, muito biruta, muito doido. Aí os conselheiros começam a olhar assim para Saul. Aí fala: o rei não está bem não, hein? O rei está meio... Então os conselheiros se aproximam do rei e falam assim: rei, que é todo respeito, calma. Quando fala com todo respeito é porque o negócio vai azedar. Todo respeito? Pois não. O senhor já reparou que o senhor está meio maluco? Aí o rei fala: eu? Senhor. Você não está bem não, você está meio atribulado por um espírito mau. Aí Saul fala assim: é mesmo? Eu nem estou reparando não, porque o maluco nunca repara que está ficando doido. Já reparou? O maluco, ele vai pelo caminho, precisa de alguém. E Saul está ficando meio biruta. Aí os conselheiros chegam para Saul e falam: Saul, não está legal. É mesmo? O que eu faço então? Eu vou te dar um conselho. Eu conheço um rapaz, dizem por aí, tem um rapaz que toca harpa. E aí, se ele vier aqui, ele vai dar um jeito nessa sua situação. Quando ele tocar a harpa, esse espírito vai embora. É mesmo? É. Chama ele lá. Ou seja, querido, Saul não estava nem percebendo o que estava acontecendo com ele. E a palavra de Deus deixa aqui algo para a gente. Como é importante ter um conselheiro do nosso lado que nos digam verdades sinceras. Que de vez em quando até nos machuca, mas que nos traz no caminho de volta para o prumo que a gente tem que tomar. É importante nós termos bons conselheiros do nosso lado, mas que estejam firmados na palavra de Deus. E Saul, apesar de tudo, ele ainda tinha bons conselheiros que eram boca de Deus naquela terra. Queridos, pode ser que você nem sabe, mas você é boca de Deus na vida de alguém e um bom conselheiro. Olha para esse crente aí, você vai falar: crente, obrigado por você ser um bom conselheiro, hein? Aí. Porque o bom conselheiro, ele ajuda. Aí fala: chama lá Davi, ó. Chama lá o garoto que toca uma boa harpa. Davi, que é? Vamos lá onde? Vamos lá no Palácio Real. Larga essas ovelhas aí, vamos lá. Saul tá, ó. Vamos lá. Aí vai Davi. Davi, quando vai para o Palácio Real, ele não vai até lá para usufruir
das dependências do palácio. Davi, quando vai lá, ele não vai naquele momento com o intuito dentro da alma dele de fazer amizade com o rei e conseguir alguma coisa. Davi, quando vai lá no palácio real, ele não vai até lá com o intuito de guerrear com Satanás, porque você leu junto comigo que o espírito mau vinha do Senhor, como diz em 1 Samuel. Queridos, a vida do crente está debaixo do senhorio do Senhor na nossa vida. Aquilo que vem e passa pela nossa vida é o Senhor que dá, é o Senhor que tira. E Davi, quando vai lá, ele não quer amizade com o rei, ele não quer dormir no palácio, ele não quer beber bons sucos, ele não quer participar da festa. Davi, ele vai para o palácio ter um particular com o rei com um intuito: glorificar e exaltar ao nome do Senhor Todo-Poderoso, porque ele sabia que indo lá, não para guerrear, mas para exaltar ao Deus Todo-Poderoso, uma luz ia se acender naquele lugar, uma breve, momentânea luz viria do alto trono de Deus, porque, queridos, quando você louva a Deus, existe uma luz, existe um luzeiro que se acende, e essa luz, ela não guerreia com as trevas, não, essa luz, ela não guerreia com a escuridão, essa luz, ela expulsa a escuridão da onde ela está, porque não existe briga entre luz e trevas, porque onde a luz entra, as trevas têm que bater em retirada, e quando você começa a colocar de pé um altar de adoração em algum lugar, uma luz se acende. Você veio até a casa do seu rei nessa manhã, na igreja Nova Vida do Catete, você não veio para buscar riquezas, dá um glória aí no seu lugar, você não veio porque você tem amizade com o rei, dá um aleluia aí no seu lugar, você não veio porque aqui tem uma cadeira acolchoada, começa a exaltar ao nome do Cordeiro. Você veio aqui para exaltar ao Deus que é todo poderoso. Enquanto você exalta aí no seu lugar, enquanto você louva, alguma coisa muda, e de repente não é do lado de fora, é do lado de dentro, e quando a coisa muda do lado de dentro, algo do lado de fora começa a mudar. Quando você começa a louvar, a paz que excede todo entendimento, ela invade seu coração, porque, queridos, o sol da justiça, ele se coloca de pé, e quando o sol da justiça se coloca de pé, não existe noite que perdure, e o sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que está sendo louvado, engrandecido pelos seus lábios nessa manhã, e a paz que excede todo entendimento começa a entrar dentro do seu coração e habita em você. Deixa eu traduzir isso para você: a paz que excede todo entendimento. Do lado de fora está tudo se acabando, do lado de fora existe guerra, existe luta, existe tribulação, mas dentro do seu peito existe uma paz que ninguém consegue entender. Só entende quem tem o Redentor do seu lado, porque você sabe que o Redentor vive e que por fim ele se levantará em seu favor. Eu não sei se você entendeu, isso não é para quem pode, isso é para quem crê apenas. Comece a exaltar ao sol da justiça, porque no momento certo ele se coloca de pé, e à noite tem que bater em retirada. E enquanto você começa a louvar, o ambiente dentro de você muda, e aí mudando dentro de você começa a ficar tudo leve, porque aquilo que fazia ficar pesado tem que bater em retirada, e a paz busca paz e morada dentro de você, e aquele que não tem paz tem que bater em retirada desse lugar. Eu não sei quantos aqui estão em paz, mas você que está em paz, dá um glória aí no Senhor. Porque, querido, a paz, o Espírito Santo que entra dentro de nós, ele contagia. Assim como a gripe contagia, a tosse contagia, o Espírito Santo ele também vai contagiando. Porque você começa a glorificar aí no seu lugar. Aí a paz encontra abrigo em você. Falou, opa, aqui eu posso entrar porque aqui tem paz. Mas aí de repente quem está do seu lado, tem alguma coisa ali nele que não está tão em paz assim. Mas aí você está em paz. Assim como Davi, quando encontrou Saul, Davi estava em paz. E Saul? Saul estava atribulado. Mas eu estou em paz. Quando eu começar a louvar a Deus, a paz que está em mim, eu vou contagiar aquele homem ali. Porque eu estou adorando a Deus. Nessas horas assim, deixa para você começar a adorar a Deus. Como eu estou adorando, esse sujeito que está aqui do meu lado está meio atribulado. Não olha para ele não.
Mas aí você começa a glorificar a Deus. Aí o Saul que está aí do seu lado, não é ele. Mas alguma coisa que está nele fala assim: eu não estou aguentando isso não. Eu vou te contar uma história minha. E aí eu encerro. Falar de mim não é fofoca. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, minha mãe já era crente. Aí todo dia de manhã, minha mãe pegava um cassete assim do Nelson Ned. Você é do tempo do cassete? Sim. Aí todo dia ela ia varrer a casa. Eu perguntei se era o tempo do cassete. Se era o tempo do cassete, sim. Fala, sim, eu sou o tempo do cassete. Pô, Nelson Ned era pequeno, já cresceu e você não é do tempo do cassete? Claro que era. Aí minha mãe chegava todo dia de manhã. Minha mãe se converteu. Eu não sei quem foi, mas algum abençoado deu para ela a fita do Nelson Ned. Toma aqui a fita do Nelson Ned. Minha mãe só tinha aquilo. Todo dia de manhã minha mãe ia varrer a casa, botava lá o Nelson Ned. Aí eu ouvia todo dia de manhã o Nelson Ned. Aí eu, mãe, pô, todo dia de manhã, esse negócio aí, gritando. Esse homem, eu lembro até hoje, era um cassete com uma capa azul assim. No primeiro dia, eu levantei e reclamei. Falei, mãe, pô, esse som aí, tô dormindo. Aí minha mãe, com toda a unção do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento, falou pra mim, a casa é minha. Aí eu falei, amém, pedrada nele. Gigante tem que dar pedrada, né? Fazer o quê? Falei, amém. Primeiro dia eu reclamei, pedrada nele. No segundo dia eu já não reclamei. Dali a um tempo, eu já estava assoviando as músicas do Nelson Ned. Dali a um tempo eu ia andar pela rua, indo para a escola, eu já ia cantando, Jesus, Jesus, só tu és a solução, o caminho, a verdade e viverá. Minha mãe colocava o cassete lá, ele ficava cantando. Alguma coisa aqui reclamava. Daqui a um pouco, já estava cantando. Daqui a pouco, mãe, tu não vai botar o... Tu não vai botar aí não? Porque, queridos, a adoração, ela muda aquilo que está pelo lado de dentro. E alguma coisa que estava do meu lado de dentro, aquela adoração incomodava. Você já deve ter ouvido, você ouvindo um louvor de repente na tua casa, alguém falar de novo, igual eu fazia. Eu reclamava. E onde eu vim parar? Glória a Deus. Porque alguma coisa foi mudando. Queridos, Davi naquele dia, ele entendeu alguma coisa, que é o que não tem remédio, imediato está. E enquanto essa situação do lado de fora não muda, eu vou mudando aquilo que está do lado de dentro. Amém. E quando eu começo a mudar aquilo que está do lado de dentro, pode ser que alguma coisa do lado de fora mude. Enquanto de repente você está aqui adorando do lado de dentro, pode ser que nada do lado de fora mude. Amanhã, quando de repente você chegar para trabalhar, lá vai estar o problema de novo. Falando coisa para você, dizendo coisa para você. Saul está atribulado. Aí Davi chegou no ambiente. Teu nome é mais alto, teu nome... Ah, Saul, vai falando aí. Teu nome é sobre todo... Para com esse louvor aí que tá me incomodando. Saul, deixa eu tocar. Teus tronos e domínio... Tá me incomodando, mas deixa eu cantar, Saul, deixa aqui. Teu nome é sobre... Do lado de fora não tinha mudado nada. E Saul tá lá. Mas daqui a pouco, Saul olhou para ele, teu nome é mais alto. Porque, queridos, uma palavra maldita, ela muda o ambiente. Mas uma palavra bendita, ela também muda o ambiente. O que Deus está nos convidando nessa manhã está falando para mim e para você. Essa situação que você está passando, eu agora não vou mexer nela não.
Eu não sei se é glória ou misericórdia. Porque Deus está falando, não vou mexer nela não. Mas aí Deus, enquanto o que eu faço? Teu nome é mais alto, teu nome. Alguns já estão entendendo e estão se colocando de pé. Teu nome é sobre todo. Mas não está mudando nada, mas eu vou cantando. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre tudo. Mas Saul está lá, eu não estou gostando dessa música. Saul não está gostando não? Mas espera só um minutinho, Saul. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Aí você olha, a dor ainda está aqui. Meu corpo não foi sarado não. Deus está falando, eu não vou mexer nisso agora. Mas vai chegar uma hora que eu vou mexer. Saul estava lá. Saul não foi tirado do trono naquela hora. Davi foi lá engrandecer ao nome do Deus a quem ele serve. Porque enquanto ele adorava, as coisas iam mudando do lado de dentro. Porque ele dizia, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Diga os tronos e os tronos. Eu vou louvando a Deus. Enquanto nada muda, eu vou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, e exaltar o Rei, Santo pra sempre. O teu povo então, e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo pra sempre. Dá a mão para esse irmão que está aí junto contigo nessa manhã, dá a mão para ele aí. Deus querido, nós estamos na sua casa nessa manhã, Pai. Nós estamos juntos de Ti, Senhor. E eu estou junto desse meu irmão que está do meu lado direito, Pai. Ah, Deus querido, existem situações, Pai, na vida dele que precisam de mudança, Pai. Mas, Deus querido, Saul não vai sair do trono agora, Senhor. Mas enquanto Saul não sai, Pai, existe um espírito que pode ir embora. E Deus querido, eu vou louvando e agradecendo o teu santo nome, porque para isso que eu fui chamado, Pai. Abençoa esse irmão que está do meu lado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que ele possa abrir os lábios dele mediante a luta, mediante a tribulação, e continuar glorificando e exaltando ao Cordeiro. Pai querido, nós voltamos a nossa oração para o irmão que está do meu outro lado, Pai. Existem vícios, existem virtudes, Pai, existem situações que não mudam, Senhor, e tem tempo que ele clama. Ah, Pai, enquanto o Senhor não muda, Deus, coloca um cântico novo nos lábios dele. Renova da tua fé, Pai. Que ele possa, Senhor, mediante as lutas, as tribulações, Pai, continuar cantando um salmo de gratidão, Pai. Que ele possa, Senhor, fazer como Davi, que a partir do verso 30 ele começa a louvar e engrandecer teu santo nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, fortalece ele. Nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai. Nós, Senhor, começamos a louvar, erguer um altar de adoração nesse lugar, porque o Senhor é um Deus digno, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque não existe outro Deus como o Senhor. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus digno. Vai louvando ao Senhor aí, vai louvando a Deus no seu lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Foi o Senhor que criou os céus, foi o Senhor que criou a terra, Pai.
e eu confio em Ti como Deus da minha salvação, Senhor. Por isso eu exalto a Ti. Eu ergo um altar de adoração. Vai erguendo um altar de adoração aí no seu lugar, meu irmão. Glória a Deus. Louvarei com cânticos ao nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graça. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um sacrifício de novilho com chifres e cascos. Ah, Deus querido, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louve-no nos céus e a terra, os mares e tudo que nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá e habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos ali habitarão. E nela habitarão aqueles que amam o nome de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não sei se você ama a Deus. Eu não sei se você tem gratidão por aquilo que Deus fez. Ah, mas eu vou morar em Sião. Eu vou herdar Sião. Eu vou habitar naquele lugar. Porque eu temo, eu adoro a Deus. Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é só. Nada muda, mas do lado de dentro logo se fez novo. Os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome, diga! É sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Exaltado, Santo, Santo pra sempre. A mulher está mudando e o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, sempre será. Santo pra sempre. Fortalece meu irmão, Pai. Fortalece a minha irmã, Senhor. Despede-nos debaixo da tua presença, Pai. Renova, Senhor, das tuas línguas no meio do teu povo, Pai. Vai visitando cada um nessa manhã, Senhor. Um toque especial do teu Espírito, Pai. Mas não se aparte de nós a tua presença, Senhor. Vai, Senhor, vendo aquela mão erguida que está lá atrás, Pai, vai visitando. Outras mãos estão se erguendo, Pai. Renova, Senhor. Oh, renova teu povo. Coloca, Pai, novamente das brasas vivas do altar sobre os lábios do teu povo, Senhor. E que nós, Pai, possamos caminhar nessa terra, mudando algo do lado de dentro, crendo que algo do lado de fora pode ser mudado. Derrama do teu sangue sobre o teu povo. Despede-nos, Pai, debaixo da tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga: dando a salva de palmas ao Senhor. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo reunido aqui nessa manhã, e o teu povo clama, Santo, sim ao Rei. Santo, tu sempre serás.
E vai para casa, crente, em nome de Jesus.